Olá, alunos, tudo bem? Hoje, então, nós faremos a aula prática, tá? Em relação aos parasitos, a giardia e a tricomonas, ok? Fiz alguma coisa gravada dentro do possível no laboratório, né? A respeito, das lâminas que a gente tem para apresentar para vocês. E o que não pôde ser apresentado, então, eu montei um arquivo para que a gente possa, então, explanar novamente, né? Dar mais ênfase a esse conteúdo, que também seria levado à aula prática, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês, então, a tela e a gente já vê isso. Bom, a gente já apresentou para vocês o conteúdo, né, de aula teórica da Giardia lamblia, onde a gente tem também, frente a esse agente etiológico, um agente que é bastante importante, né, causador de uma parasitose bastante importante e de grande incidência também, tá? É, então, em aula prática, o que que a gente iria observar, né? A gente iria observar as estruturas, né? As formas de vida, então, que a gente tem para serem conhecidas a respeito desse protozoário. A giardia é um parasito que tem maior índices de infestação mundial, tá? Ela é bastante importante, uma vez também que se trata de um parasito intestinal e que pode trazer alterações, então, a este órgão e que impossibilita, então, é, é, fazer com que todo o alimento que seja ingerido seja realmente absorvido adequadamente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na morfologia, então, aí, desses indivíduos aí, dessas formas vivas que nós temos do parasito, tá? A gente encontra, então, durante o ciclo de vida da giardia, duas formas diferenciadas, né? Onde nós temos a presença do cisto e a presença do trofozoito, então. O cisto nada mais é que uma forma, gente, de resistência, né? Como se fosse um ovo, mas a gente não nomeia essa estrutura de protozoários como sendo um ovo, e sim um cisto, tá? Então, esse cisto é uma estrutura bastante resistente. Por que que ela é resistente? Ela é resistente porque esse momento de vida dela no formato de cisto, ele estará presente no meio ambiente, uma vez que ele é eliminado do corpo do seu hospedeiro juntamente com as fezes. Aí, é lógico, esse cisto, essa estrutura, ela vai ficar em meio a um ambiente, onde pode sofrer dessecação, né, devido a raios solares, pode receber umidade de mais ou umidade de menos. Então, é por isso que essa estrutura, né, ela guarda, portanto, lá o material genético e todo desse parasito, e ele tem que ser preservado, né? Para que ele desenvolva ali de uma forma, para que esse cisto, ele então se torne infectante. Logo após que eles saem com as fezes, normalmente ele ainda não está infectante. É a forma infectante, mas ele tem que passar ali também, ter esse contato com o meio ambiente, tá? Portanto, é por isso que essa estrutura ele é bastante então resistente, com uma capacidade ali, ó, de ter uma membrana bastante grossa e resistente para a conservação então do seu interior, tá? São estruturas muito pequenas, tá, gente? Bastante pequenas e que são realmente visualizadas em microscópio e somente em maiores
aumentos ali com o objetivo, tá? Então, normalmente a gente consegue ali mais ou menos ter uma visualização, principalmente quando a gente usa um corante naquela amostra, né? E mais que para realmente certificar-se de que é um cisto, né? Vai aumentando-se então as objetivas, principalmente na objetiva de 40, né? A gente inicia na de 4, aumenta para 10, vê na de 10 a gente já mais ou menos já desconfia que é, e na de 40 a gente tem a confirmação, portanto, dessa estrutura que é o cisto. O cisto, normalmente, ele vai se apresentar assim, em forma mais, parece uma bola, né, de futebol americano, mais alongada, né, elíptica, que a gente fala. Mas ele pode estar mais arredondado também, tá, gente? Bastante pequeno, ó, fica em torno aí de 12 micrômetros, né, de comprimento por 8 de largura, ou às vezes 7 aí, tá? A gente pode achar entre 12 e 8, 10 e 7, 11 e 7. As literaturas, às vezes, elas divergem, mas que existe um padrão aí, fica dentro dessa medida, então, tá? Essa, portanto, é a forma de infecção. A partir. Desculpa, gente, a minha cadelinha. Só um pouquinho, tá? Nina, vai deitar? Já. Acho que o tempo tá virando para chuva e ela tá com medo, gente. Perdão, tá? De casa é assim, né? Tem esses intempéries aí que pode acontecer. Bom, essa estrutura infectante é pela qual a gente será contaminado, ou nós, ou animais também, tá, gente? Tanto o homem quanto animais também têm a giardíase ou a giardose, né? Causada pela giardia. Essa forma infectante, então, gente, ela vai possuir o quê? Quando a gente está lá olhando ao microscópio aquela amostra, normalmente a gente vai encontrar, olha, cerca de 2 a 4 núcleos. Às vezes esses núcleos estão mais visíveis, a gente olhar no número de 2, mas às vezes, tranquilamente, também se enxerga 4 núcleos presentes, tá? Um número variável de fibrilas, isso é, a gente vai ver algumas estruturas longitudinais, né, que se mostram ao longo desse eixo aqui, vamos supor, anterior e posterior, onde a gente consegue enxergar uns conjuntos de fibras aqui, tá? Longitudinais. E são nada mais que fibrilas, então, são axonemas do flagelo, que darão, então, suporte, né, estrutura e produção do flagelo quando ele estiver na fase, então, de trofozoito. Porque o cisto não tem flagelo, não existe locomoção dessa forma em cisto, tá, gente? Outros corpos escuros também, olha, em forma de meia-lua e situados no polo oposto aos núcleos. Então, serão enxergados também, olha, algumas sombras mais escurecidas, né? Umas que são, então, essas fibrilas e outros que vão ser, então, o corpo mediano, que também pode ser confundido com primórdios do suco, do disco suctorial, que também vai estar presente lá no trofozoito, que é a estrutura pela qual ele, então, se fixa no epitélio intestinal, tá? Mas que normalmente a gente, né, consegue ver essas estruturas, então. Os núcleos também, tá? Então, são bastante visíveis, onde a gente pode perfeitamente ver a sua delimitação, tá? Então, aqui nós temos
em 2 os núcleos, que a gente pode enxergar bem, o 2 aqui e esse aqui também, tá? Os microtúbulos longitudinais aqui, como a gente também enxerga aqui, e também os núcleos. O 4 é o corpo mediano, que é a estrutura em forma de meia-lua, tá, gente? Então, que provavelmente pode também ser os primórdios do suco, do disco subcutaneal. E 3, a parede cística, né? Que é essa parte mais clara aqui, que larga, né? Que vocês estão enxergando. E que aqui também a gente vê, olha como ela refringe, né? Fica como se fosse iluminada toda essa parede. Por isso, essa estrutura é bastante resistente, então. Ocorre necessidade do tempo, né? De um tempo aí no meio externo, né? Para se tornarem infectantes, então, né? Amadurecerem. E os cistos são resistentes em condições favoráveis, tá, gente? Isso vai requisitar o quê? Temperatura e umidade. Normalmente são os quesitos aí onde ele encontra uma temperatura amena, que não seja exageradamente calor de raios incidentes, tá? E de uma certa temperatura que também não seja alagado, tá? E pode sobreviver, olha lá, dentro dessa faixa de uma condição boa, ela pode sobreviver até 2 meses essa estrutura. Tempo aí suficiente para que, então, é, ele também chova, né, seja carreado por algum inseto, caia dentro de um ambiente aquático, né? Então, e que seja por aí, então, levado até seu próximo hospedeiro. Outra fase de vida que nós temos é o trofozoito. Essa forma, então, como o cisto a gente tem como uma forma infectante, a gente tem o trofozoito, então, chamado como uma forma ativa. Isso é ele realmente que vai estar dentro do hospedeiro, tá, gente? Bom, trofozoito, ó, de 12 a 15 micrômetros, então, tá, gente? Também não é tão grande, tá? Então, sempre ele terá essa forma de gota, né? Uma gotinha, ou ainda chamado de forma de pera, periforme, né? Então, esse formatozinho maiorzinho e depois vem fazendo um biquinho, então, tá? Trofozoitos, olha, possuem disco suctorial, porque é esse disco suctorial que vai fazer a adesão, portanto, desse parasito ao epitélio, então, intestinal. Logo, então, que a gente tem a entrada do cisto, né? A ingestão desse cisto, nós temos, primeiramente, ele desencistando, né? No início do nosso intestino e logo depois, então, aparecendo a forma, então, dos trofozoitos, que realmente ficarão aderidos ao epitélio intestinal e se reproduzindo também. Esses trofozoitos, sim, têm a forma, então, que se locomove, tá? Então, nessa forma de vida, nós já temos a presença de flagelos já esternizados, né? Lembra que a gente falava das fibrilas, né? Então, que eram os precursores aí que iriam formar esses flagelos. Então, nós temos esses flagelos aí, como anterior, posterior caudal e ventral. Isso é, nós temos mais anteriores, medianos e posteriores. Então, como a gente pode ver nessa figura aqui, tá? Então, temos aqui, aqui e aqui. Enxergamos também perfeitamente, gente, além desses flagelos, né? Anteriores, dos medianos e dos caudais, a gente vê também a presença, então, desses núcleos, tá?
Então, o núcleo, e ele é visualizado nitidamente, então, quando a gente enxerga essas estruturas, tá? Então, a gente pode enxergar o cariossoma central lá, tá? Dentro desses núcleos. E aqui, olha, ainda aquela vírgulazinha, né? Que a gente falava que são os corpos parabasais, né? Você tem aí muito ainda estudos, certezas sobre a função toda desses corpos medianos ou chamados ainda de parabasais, tá? Bom, colonização do intestino delgado pelos trofozoítos que se multiplicam por divisão binária longitudinal, resultando então dois trofozoítos binucleados, que é o que a gente vê. Esse trofozoito, gente, ele passa por divisão então binária longitudinal, onde cada metade então formará um novo indivíduo. De um único, então teremos dois resultando, portanto, tá? Aqui, gente, está Giardia lamblia igual Giardia duodenalis igual Giardia intestinalis. É aquela sinonímia que eu disse para vocês, né? São utilizados como sinônimos um dos outros, tá? Mas que nós literalmente chamamos de Giardia lamblia, tá? Mas por acaso quiser falar do odenalis, nada impede, será considerado também correto, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Disco ventral, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui dessas estruturas, tá? Aqui nós temos só para comparar o cisto, né? Onde a gente pode ver de 2 a 4 núcleos, os axonemas, né? E depois o cisto, que é a forma infectante, e temos a forma ativa, que é o trofozoito, então, que estará dentro do hospedeiro. Trofozoito aqui, de novo, mostrando, então, né, presença de núcleo, corpo mediano, ou chamado de parabasal, tá? O 3, os axonemas aqui, olha, né, que onde esses flagelos estão inseridos, tá? E o 4, o flagelo em si, tá? Transmissão, olha lá, a gente tem a transmissão que pode ocorrer de forma indireta, isso é, temos que fazer a ingestão, portanto, de águas e alimentos que estejam contaminados, tá, gente? Então, diretamente quando a higiene pessoal é comprometida, em aglomerações de pessoas, como creches, né, em regiões carentes, então, onde essa higiene não é utilizada, então pode se passar diretamente de uma pessoa para outra e não através de um alimento, então, ou água, então, tá bom? Se eu tenho uma infecção, né, de giardia, não faço a minha higiene, uso o banheiro e tudo mais, eu posso carregar comigo, nas minhas mãos, os cistos, então, tá? Esse cisto, muitas vezes, podem, então, permanecer nesse depósito da unha, né, que é o subungueal que a gente fala, pode permanecer até 2 meses viáveis, gente, também nesse depósito subungueal. Então, é muito importante também, tá? Principalmente quando, né, não se faz a higiene das unhas também, debaixo das unhas, porque vai juntando sujeirinha e tudo mais. Então, muitas vezes você lava, mas você não tem contato com esse local onde você esfrega ali. Então, por isso que é sempre bom a gente ter uma escovinha, né, para nós que usamos a unha um pouquinho mais longa, sempre ter uma escovinha para que a gente faça a higiene desse local, tá? Hábitos higiênicos não implantados em crianças pequenas. Isso devido ao fato de criança, gente, né? Apesar da mãe muitas vezes falar, vai lavar a mão antes de vir comer. Criança não tem muito esse senso, não tá nem aí. Então, se ela tá lá brincando no chão e tudo mais, ela vem, ela pega o seu alimento, ela come e ela pode ter sido contaminado, né?
com esses ovos que veio na poeira, que está nesse solo onde a criança estava, brinquedos que a criança brinca, pode passar por locais onde fezes, né, com cistos estavam, e essa criança pega no carrinho, pega na bola e depois, né, passa na boca ou vai se alimentar com essa mão sem higienizar. Diagnóstico, gente, é sempre feito, né? A base, é lógico que vai o médico na consulta já faz aquele diagnóstico, né? Mais clínico, né? Que é perguntado os sintomas, e se ele tiver muita dúvida, ele vai pedir para ter uma certeza o diagnóstico laboratorial, tá? E é lógico, vai incluir então exame de fezes, já que a gente tem a partir das fezes a eliminação de cistos, tá? Então, normalmente, exame de fezes, enterotestes, que é outros tipos de métodos que a gente também conversou, métodos imunológicos que vão apresentar aí, né? IgA, IgG, né? Que são aí, que vão apontar, então, que essa pessoa já teve o contato ou tá apresentando esse antígeno, então, tá? Em relação às análises de fezes, gente, normalmente realizadas através do método de Hoffman, de sedimentação, tá? Que eu apresentei e já fiz uma aula e postei para vocês. E eu vou mostrar qual é a aula e eu quero que vocês vejam se é que vocês ainda não perceberam lá na plataforma. E também o de Faust também é utilizado, que se der, a gente também vai mostrar, que é o de centrífugo flutuação com sulfato de zinco, que é assim uma metodologia bastante eficiente para cistos, que é muito pequeno, né? Então, ele faz, através da centrifugação com o sulfato, ele vai ficando um sobrenadante, onde a gente vai fazendo, então, essas análises, tá? Patogenia, qual é a patogenia que a giardíase traz? Então, trofozoítos vão se aderir a essas microvilosidades, né, nas células ali epiteliais do intestino e vai causar um dano a essa membrana, tá? Então, mecanismos envolvidos com a má absorção, né, vai causar ali danos a essa membrana e nós precisamos dessa membrana intacta para que seja realizada a absorção. Então, normalmente com essa absorção, então, de forma irregular, também acontece a diarreia provocada por infecção pela giardia, tá? Então, não existe ainda totalmente conhecido, né, esse mecanismo de má absorção, mas desconfia-se que, né, já existe alguns estudos que dizem que esses trofozoítos, então, aderidos à membrana, impedem a absorção das gorduras que ocorrem neste local. Então, por isso que muitas vezes essas diarreias, né, apresentadas por portadores de giardíase são diarreias bastante moles, né? E parece assim, elas flutuam bastante no vaso e elas apresentam, parece que, gorduras, porque essa gordura também da alimentação que se faz também não é absorvida, tá? É possível também, ó, há evidências de que a irritação é devido a essa atividade do suco, daquele disco suctorial que então o trofozoito faz a sua é, gente, saiu da minha cabeça, que faz a sua fixação, então, portanto, no local, tá? É possível também que o funcionamento das enzimas do intestino delgado pode ser alterado pela presença de trofozoítos, né, por um mecanismo direto ou por mudança do pH, tá? Então, pode haver também essa mudança do pH em que ocorra, então, uma má absorção, tá? Então, deixei aqui embaixo, pessoal, né, essa observação para vocês olharem a exposição de técnicas de diagnóstico parasitológico, onde eu mostro 2 métodos de análise para vocês, tá?
e parece que a atividade que eu coloquei para esse dia é só para dar uma respostinha lá, bem simplesinha, por favor, façam isso, tá bom? E agora eu só vou compartilhar, então, vamos ver se nós temos tempo, só para ver se ele ficou aqui. Acho que ele não ficou salvo aqui o meu videozinho, hein? Não ficou. Não. Deixa eu fechar aqui. Não consigo partilhar. Mas eu vou anexar ele, tá, pessoal? É o videozinho que eu consegui fazer sobre o tricomonas também. Vocês vejam ele, vai estar os dois lá anexado para a aula de hoje, que era giardia e tricomonas. E lembrar, tricomonas também, um agente que causa uma parasitose bastante importante, é uma IST, tá? Então, convém a gente dar uma conferida e visualizem lá. Da tricomonas deu para eu mostrar uma lâmina que a gente tinha, né? Já que ele tem somente uma forma de vida, isso é até mais fácil para vocês. Só tem uma forma de vida durante seu ciclo de vida, que é o trofozoito, né? Então, eu apresento lá para vocês, então, essa forma, tá? Já já esse e mais o vídeo do Tricomonas vai estar lá disponível para vocês como aula de hoje, aula prática então, tá? Um abraço, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que eu vou estar aqui pertinho de vocês, tá bom? Até mais.